Abençoe o nosso conselho, abençoe os pastores, os diáconos, diaconisas, os regentes, os músicos, abençoa todo o seu povo, toda a sua igreja, não somente neste país, mas também fora do mesmo, Santo Primaz. Eu sei que o Senhor está olhando para nós nesse momento, por isso eu peço que derrame as suas bênçãos, gloriosa, poderosa, para nos ajudar, para que possamos sentir nesta noite a sua presença entre nós, e que ao sairmos daqui, possamos sair com nosso coração cheio, repleto desta graça, desta unção que está sobre nós. Santo Primaz, pela certeza que o Senhor está presente e nos ajudando, nós muito te agradecemos. Amém.
precisamos escolher o que melhor fazer. Obreiros apostólicos, pregar sem duvidar. Coristas e músicos com um só objetivo, diaconisas a zelar de tudo com amor. Membros finalmente também a trabalhar. Essa obra precisa de apostólicos fiéis. Quantos apostólicos ajudaram o irmão? Quantos apostólicos temos que lutar? Muitas são as almas que o Minas tem que salvar. Se nós vamos ajudar o irmão, almas a salvar. Somos os ceifeiros de Deus a trabalhar, ajudar esta obra sem nunca cansar. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mar. Fique baixa confiante, pois é temente do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é sã doutrina, e a nossa força andar sempre na verdade. Residente na cidade de Magda, São Paulo, nossa irmã Aparecida Francisquine Restani nos escreveu em carta de 27/7/2018, assim expressando: comecei a sentir fortes dores nas costas, na altura do pulmão, e irradiava para o meio das costas. Tomei vários remédios, mas a dor persistia. Onde havia um caroço. No anoitecer do dia 15/6/2018, antes de me deitar para dormir, eu orei e pedi ao santo irmão Aldo que tirasse aquele sofrimento da minha vida e entreguei-me em suas santas mãos. Nesta noite, eu sonhei com ele, e no sonho, eu estava numa fila enorme. Eu via com clareza o rosto do nosso santo primaz. E quando fui cumprimentá-lo, ele olhou bem no fundo dos meus olhos e me segurou pelo braço, colocando-me ao seu lado esquerdo, e pude cumprimentá-lo. Em seguida acordei e senti uma felicidade muito grande, e no outro dia eu já não tinha mais aquelas dores, e até hoje estou curada. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão a esse profeta de Deus por tão grande bênção. Agradeço também a Santa Borrosa, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, por toda a proteção recebida. Resido na cidade de Magda, no estado de São Paulo, e sou coralista na congregação de General Salgado, São Paulo. Assinado Aparecida Francisquine Restani.
quem o procurava, e a ele algo pedia, ele nunca dizia não, nem de noite, nem de dia. O título da primeira mensagem que eu vou ler à igreja é Os Dois Caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Estimados irmãos e irmãs, através da Santa Barrosa,
nosso Senhor Jesus mostrou o caminho que conduz para o bem, para a vida, para a verdade do reino dos céus, por meio de preciosos ensinos. Por sua vez, o santo irmão Aldo muito lutou para que esses ensinos do Divino Mestre fossem praticados pelo povo apostólico, a fim de que todos os irmãos e irmãs honrassem a Deus o Pai e os seus santos, fossem felizes e abençoados no lidar de cada dia e ao final da sua jornada na terra, herdasse a vida eterna prometida por Deus o Pai, para todos os que permanecessem fiel à sua lei e os seus mandamentos. Entretanto, neste mundo, existem dois caminhos, um estreito e o outro largo. O caminho estreito do bem, da verdade, da salvação, que conduz a pessoa que dele não se desviar até o final de seus dias na terra, para junto de Deus o Pai, cujo reino é de paz, de felicidade sem fim. Já o caminho largo é o caminho da perdição, do mundanismo, que deve ser evitado pelos filhos de Deus, onde tudo é permitido praticar, sem temor a Deus, sem noção do que seja o pecado ou que possa contrariar a vontade do Pai eterno Criador. Nosso Senhor Jesus, conforme ficou registrado, ensinou a respeito desses dois caminhos no Evangelho de São Mateus, dizendo: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que se encontram. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, santos formados nessa Santa Igreja Apostólica, nos mostraram esta verdade de maneira clara e que não engana e nem ilude a ninguém. Nesta oportunidade, cabe a nós, do Conselho Deliberativo, relembrar os ensinos a respeito deste tema, o caminho da salvação e o caminho da perdição, e divulgá-los através deste boletim interno de nossa Igreja Apostólica, o qual é lido nos púlpitos dos templos apostólicos durante as reuniões e oportunamente divulgados no programa radiofônico A Hora Milagrosa. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que esta Igreja Apostólica, com seus ensinos doutrinários de boa conduta, que é a doutrina e a disciplina divulgada em nome de nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, são o caminho que conduz para a vida, para a paz, para a felicidade e para a salvação eterna. Quem não se consagrar e não se santificar, corre o perigo de perder a salvação de sua alma. Quem não for manso e humilde de coração, justo no seu viver, não amar o seu próximo, não evitar os sentimentos maus e não se interessar em obedecer às regras disciplinares e de boa conduta, conforme nos foram legadas por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, está se desviando para o caminho largo, caminho sem disciplina, que aceita e segue as modas que surgem a cada dia, que dá ouvido aos falatórios profanos, que dá atenção às redes sociais com calúnias e mentiras divulgados por infiéis, que nada têm da unção de Deus e do Santo Espírito, que plantam o ódio e a inveja, que guardam sentimentos maus no coração. Então sejam humildes e se arrependa, volte ao bom caminho, estreito e justo, mas de paz, amor e união, como devem ser os verdadeiros fiéis da Igreja Apostólica, o reino dos céus entre nós. Prezados irmãos e irmãs, sejam em tudo obedientes à doutrina e disciplina de nossa amada Igreja. Evite todo o pecado, os maus sentimentos, e viva na paz do Senhor. Tenham paz uns com os outros, e principalmente na família. Amem-se,
Ajudem-se e vençam o pecado a cada dia. Busque a santificação, vigie e orem para não caírem em tentação e venham perder a paz, a unção do Espírito Santo e a graça do Consolador. Sendo pais, ensine os seus filhos o temor de Deus e de seus santos, e com amor e moderação, ensine a eles as regras de um bom viver, e como proceder bem em casa, na rua, na escola e na igreja. Sendo mães, sigam o que a Santa Vó Rosa, ainda entre nós, sabiamente aconselhou. Dê exemplo de sua vida, obediência e consagração aos mandamentos doutrinários e disciplinares da igreja. Acostume suas filhas, desde pequena, a usar os vestidos no comprimento que a igreja ensina, e quando elas forem adultas, não irão querer o mundanismo, mas usarão suas vestes na disciplina da igreja. Assim sendo, irmãos e irmãs, sejam zelosos em manter o sincero amor em sua alma, pelos ensinos doutrinários e pelas regras de boa conduta que esta igreja ensina. Tenham prazer em obedecer os preceitos e ensinos que a Santa Vó Rosa e nosso Santo Irmão Aldo nos legaram com tanto amor e desejo de salvar a todos. Assim procedam para a honra e glória de nossa amada igreja, para a felicidade de todos, todo o nosso povo, e para o bem de tantos quantos haverão de encontrar este caminho na verdade e da vida. Irmãos apostólicos de todas as idades, que Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo e esta Igreja Apostólica estão nos propondo a vida e o bem, para que ninguém seja dominado pelo pecado e nem pelo mal, mas para que sejam felizes e abençoados. Sigam esse conselho, pois é para o seu bem e de sua família. Da mesma maneira como Deus o Pai, através do santo profeta Moisés, mandou falar ao seu povo após transmitir a ele a sua lei e os seus mandamentos, dizendo: olha que hoje tenho de proposto a vida e o bem, ou a morte e o mal. É o que a nossa igreja está fazendo, mostrando o caminho estreito da salvação e o perigo que existe no caminho largo da perdição. Lembre-se de que hoje é dia de salvação, amanhã poderá ser muito tarde. Não percam a gloriosa oportunidade de aceitar os ensinos preciosos de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica, para serem felizes e abençoados em todo o seu viver. Irmãos, está aqui então essas palavras tão lindas. Irmãos, um conselho desse, umas palavras dessa, não precisaria nem de uma explanação, porque está muito claro esse assunto, esses ensinos. Mas, irmãos, vamos então falar um pouco sobre isso. Porque, irmãos, existe o caminho, dois caminhos. Como está aqui, o caminho largo é aquele caminho que a maioria dos povos querem e estão. Porque tudo pode, e é um caminho largo, quer dizer, faz o que quer, fala o que quer, vai onde quer e assim por diante. Só que, irmãos, é um caminho que não conduz aos céus. Esse caminho não leva ninguém a Deus, porque é um caminho largo, um caminho da perdição, e todos aqueles que andam por esse caminho não têm Deus em sua alma, em seu coração, porque não crê, querem largueza, não param um pouquinho na sua vida para pensar que se está nesse mundo é porque Deus criou. Porque, irmãos, assim está a humanidade. As pessoas não param um pouquinho, um instante sequer na vida para pensar, né? Não, se eu estou nesse mundo, porque foi Deus que me trouxe, Deus que me criou, mas não quer saber. Vira as costas para Deus e vai fazer aquilo que bem entende. Mas, irmãos, o caminho estreito é aquele caminho que nos leva ao céu. Às vezes o caminho parece difícil, mas, irmãos, não é difícil.
Difícil é viver no mundo sem o amparo, sem a proteção, sem a graça de Deus. E quando precisar dele, vai pedir de maneira errada e não vai ser atendido. E sofrimento em cima de sofrimento. Isso que é difícil, irmãos. Mas, irmãos, aquele que tem amor pela sua própria alma, que obedece à doutrina, que obedece à disciplina, que faz a sua parte, que tem amor para o próximo, e assim tudo aquilo que essa igreja ensina, irmãos, esses são felizes. Vence com muita facilidade. Irmãos, tem uma parte aqui que o boletim nos mostra, que hoje é dia de salvação, amanhã o que será? Irmãos, veja que eu vou mais além. Hoje é dia de salvação, então a pessoa pode pensar, mas então hoje é dia de salvação, amanhã o que será? Então, se eu estiver fazendo coisa errada, eu posso deixar para me arrepender amanhã. Porque hoje é dia de salvação, amanhã o que será? Então eu vou deixar para se arrepender amanhã. Mas não, irmãos, se arrependa agora, hoje. Porque hoje, irmãos, um dia de uma oração, no final da reunião, uma reunião destinada ao Espírito Santo do Pai, onde todos terão a oportunidade de fazer as suas orações. Então não deixa para se arrepender amanhã. Não, é hoje e tem que ser hoje. Eu vou mais além, irmãos. Agora é dia de salvação. E daqui a alguns instantes, o que será? Porque, irmãos, veja bem, aqui onde nós estamos, nesse lugar tão sagrado, tão santo, tão perfeito, onde nós estamos, está repleto de santos e anjos. Não vemos com nossos olhos, mas sentimos a paz em nossa alma e em nosso coração, pois sabemos que é assim. Mas ao sairmos aqui, estamos nesse mundo, irmãos, mundo cheio de pecado, de maldade, de tristeza, de sofrimento, de perigos. Então não vai deixar para se arrepender, caso esteja fazendo coisa errada, não vai deixar para se arrepender amanhã. Se arrependa hoje, agora. Agora. Porque, irmãos, o nosso opositor, ele não está preso em lugar algum. Ele está aí no mundo. E eles ficam, irmãos, querendo tirar a paz, principalmente daquele que é firme na igreja. Então ele quer, ele não se sente bem de ver-os contentes nessa igreja. Ele não quer ver bem, irmãos, um pastor, né, viajando, pregando e fazendo então a vontade de Deus. Ele não quer ver um diácono, uma diaconisa, né, trabalhando com amor, com sinceridade, com justiça. Ele não quer ver um corista, um músico, um regente, trabalhando nesse trabalho tão lindo, tão belo, que é o trabalho do coro. Então ele ataca, ele procura atacar, de uma forma ou de outra. Isso lá no mundo. Mas, irmãos, quando percebemos alguma coisa assim, vamos pedir, vamos clamar, vamos pedir a Santa Borrosa, vamos pedir ao Santo Primaz, para que eles nos atendam, nos socorra, e nos livre de pensamentos que está então querendo tomar conta da nossa alma. Então veja, irmãos, esta igreja é o melhor caminho que nós escolhemos. E esta igreja ensina o caminho estreito. Mostra o caminho largo e mostra o sofrimento que existe nesse caminho. E mostra, irmãos, as bem-aventuranças daqueles que seguem o caminho estreito. Mas, irmãos, veja bem, se uma pessoa estiver fazendo coisa errada e deixa para então se arrepender depois, o que pode acontecer com a sua vida? E a nossa igreja, irmãos, ela está aí ensinando, doutrinando um povo para Deus. Esta igreja, irmãos, com 64 anos de existência, quantas almas, quantos santos, quantas santas já formou nesta igreja, no geral, para Deus. Quantos irmãos estão lá hoje
desfrutando do seu galardão. Mesmo que não tiver o galardão, mas irmãos estão lá na região celestial, onde não corre mais risco, mais perigo de se perder. Então, irmãos, ame essa Santa Igreja, ame a Santa Vó Rosa, ame o Santo Primaz. Faça a sua parte. Sigam-nos esse verdadeiro caminho, que é o caminho estreito, que Jesus trilhou, que a Santa Vó Rosa trilhou, que o Santo Irmão trilhou, que muitos trilharam por esse caminho, e nós estamos, irmãos, também seguindo rumo aos céus. Irmãos, eu comparo a nossa igreja, ou seja, nós apostólicos, como estivéssemos numa longa jornada, subindo aos céus, numa escada muito longa. E cada dia da nossa vida é um degrau que nós vamos subindo, um degrau da santidade. Eu considero assim. Irmãos, quantos que subiram essa escada quase lá no último degrau, depois se cansaram, perderam a fé, ou então deu ouvido a comentários e perderam a fé, irmãos, jogando tudo fora, aquilo que levou tantos anos para conseguir. E isso está nesse boletim. Se quiser a salvação, tem que levar até o fim a sua coroa de glória. Não pode chegar no caminho, no meio, ou então quase lá no fim, e perder a fé, porque se perder a fé não vai chegar, quer dizer, vai voltar atrás. Às vezes, irmãos, até membros do ministério, obreiros, pastores, que serviu tantos anos a nossa igreja, que fez um papel bonito, elegante, precioso na nossa igreja. Quem sabe, irmãos, deu a sua vida pela igreja. Ou então, diáconos, diaconisas, regentes, coristas, que fizeram um trabalho muito bom na igreja, que louvaram, glorificaram a Deus durante muitos e muitos anos. E depois, irmãos, se cansaram, perderam a fé, perderam o amor pela igreja e jogaram fora tudo aquilo que receberam ao longo do tempo que serviram a igreja. E aí, irmãos, esses não chegarão aos céus, porque se cansaram, acharam que não é mais necessário obedecer, acharam que poderia então praticar a disciplina, quer dizer, fazer coisas que contrariava a disciplina, perder o amor pela Santa Igreja, pelo seu ministério, e perderam toda a graça de Deus, ficaram totalmente desprovidos desta graça, desta unção, que está constantemente sobre nós, para aqueles que sempre seguem com amor, com justiça, com sinceridade. Mas, irmãos, será que aqueles que fazem alguma coisa errada, quem sabe, não sei, mas fazem alguma coisa errada, às vezes pode estar até aqui mesmo. Eu digo ao Senhor, a você, a senhora, que caso faça alguma coisa que está contrariando a Deus, eu digo que você, o Senhor, não está condenado por Deus, não. Mesmo fazendo alguma coisa errada, não está condenado por Deus. Por que não está condenado por Deus? Porque está aqui, irmãos, a palavra, conselho. Às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu vou me arrepender agora. Até agora eu não fiz a minha parte, mas vou obedecer agora, vou fazer a minha parte agora, vou pedir perdão. Então, veja bem, você não está condenado, não. Não é porque ainda faz alguma coisa errada que está condenado, não. Existe ainda oportunidade para se consertar, para se santificar, para se consagrar. Aqui está, irmãos, essa igreja. Enquanto ela estiver na terra, ela está dando oportunidade de salvação a tantos quantos queira. Enquanto ela estiver aqui. Mas, irmãos, vamos fazer tudo possível para obedecer. Porque, irmãos, é muito melhor a pessoa adquirir a salvação de sua alma por mérito,
do que por uma misericórdia. Por uma misericórdia é meio perigoso, mas por mérito não. A pessoa, irmãos, durante toda a sua trajetória de vida, serviu bem a igreja, fez a sua parte, obedeceu à doutrina, à disciplina, terminou a sua vida de uma hora para outra, só resta, irmãos, desfrutar do seu grande galardão lá na glória de Deus. Então veja, irmãos, faça a sua parte, obedeça à doutrina, à disciplina da nossa igreja, sirvam bem, irmãos, os meus colegas de ministério, sirvam bem nesse ministério que cada um tem em suas mãos, um ministério tão lindo, tão honroso, que vai lhes dar o direito de um grande galardão na glória de Deus. Diáconos, diaconisas, que servem a igreja, veja bem o trabalho do púlpito. Foi diaconisa que fez trabalho tão lindo, tão belo, tão perfeito. Olha, irmãos, uma diaconisa dessa, quando terminar a sua vida, um galardão lhes espera. Um diácono, mesma coisa, que não prega, mas tem a sua função dentro da igreja, também tem o seu galardão. Um regente, um músico, que serve tão bem essa igreja, com amor, com alegria, com contentamento, porque o seu ministério também salva almas para nosso Deus. Grande é o galardão de um corista, de um regente, de um músico. É só levar até o fim, não desistir pelo caminho, fazendo sempre a sua parte, servindo essa igreja com amor, com alegria, com contentamento, sem desunião, sem brigas, sem contentas. Porque quando isso existe, mas principalmente no trabalho do coro, eu estou dizendo mas no trabalho geral, mas no trabalho do coro, quando existe qualquer confusão, qualquer briga, desunião, contendas, irmãos, atrapalha todo o trabalho da igreja. Não só o coro, todo o trabalho fica prejudicado. Porque às vezes, irmãos, aquele coro, quem sabe, dividido, vai cantar. Será que as suas vozes vai glorificar a Deus? Será que vai edificar a fé da igreja? Porque está dividido, está em brigas, em contendas. Então sirva a Deus com alegria, com contentamento. Evite qualquer divergência, qualquer confusão nesse trabalho tão lindo. E também no nosso caso, dos obreiros. Vamos trabalhar com amor, com alegria, com contentamento. Sabendo, irmãos, que aquilo que fazemos, não fazemos para nós, mas fazemos para Deus, fazemos para Jesus, para a Santa Rosa, para o Santo Primaz, e um dia vamos ter o nosso galardão lá nos céus. Não sabemos quando, de uma hora para outra. Não que eu estou colocando medo em ninguém. Hoje estamos aqui com saúde, conversando, brincando. Daqui a alguns dias, algumas horas, alguns instantes, não sabemos o que pode acontecer. Então precisamos estar preparados para servir a Deus, para servir a Jesus, para cumprir nosso dever, aquilo que prometemos para Deus, nesta Santa Igreja Apostólica. Irmãos, tem uma outra mensagem, esclarecimento do Conselho Deliberativo ao Ministério e aos membros da Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, o Conselho Deliberativo vem, através deste boletim oficial da Igreja Apostólica, esclarecer e alertá-los sobre alguns assuntos que estão sendo divulgados através das redes sociais por algumas pessoas e também por alguns membros do Ministério, até usando nomes de colegas sem autorização, com um propósito duvidoso e com o objetivo claro de denegrir a imagem dos trabalhos que estão sendo realizados pela igreja e pela atual administração. Ainda estão praticando atos contrários ao que aprendemos com o santo irmão Aldo, julgando e condenando o seu irmão de fé, algo que só compete a Deus nosso Pai e aos seus santos. Desde o início da nossa igreja, o poder do mal tentou e tenta de todas as formas dividir o nosso povo, disseminando a discórdia disfarçada de atos como este. Mas Jesus, a Santa Rosa e o Santo Primaz, com todo o poder e autoridade, ajudaram e continuarão ajudando a igreja
a vencer as lutas e cumprir a sua missão. Saibam que desde a criação do mundo, Deus precisou de pessoas para ajudá-los na sua obra aqui na terra. Todos aqueles que receberam uma missão de ajudar, como os profetas, o próprio Jesus, os apóstolos, e em nossos tempos, a Santa Val Rosa, o Bispo Eurico, a missionária Odete, e principalmente o Santo Irmão Aldo, foram alvos e passaram por situações difíceis e dolorosas, causadas pela influência do poder do mal, do ódio e da inveja de alguns. Mas eles venceram e receberam o seu grande galardão na glória de Deus. E hoje não é diferente, pois o poder do mal continua astuto e decidido a atrapalhar a obra de Deus, esta Igreja Apostólica. E infelizmente usam pessoas fracas que poderiam estar dando o seu exemplo de conduta, praticando o bem e não julgando o seu irmão, muito menos condenando os trabalhos que são realizados em nossa igreja. Trabalhos que são realizados com amor e cuidados necessários para ajudar a obra de Deus. Trabalhos e atitudes que, na sua grande maioria, foram realizados e aprovados pessoalmente pelo Santo Irmão Aldo. Nós, do Conselho Deliberativo, estamos atentos, orientando e apoiando os trabalhos realizados, pois acreditamos que nada fere a nossa doutrina de filhos de Deus, nada fere a nossa doutrina e a nossa disciplina, e se porventura algo não sai como planejado, mesmo já foi corrigido e ajustado para que os objetivos não sejam comprometidos. Irmãos apostólicos, não dê ouvido a pessoas com intenções duvidosas, que dizem tanto que estão lutando para o mal não entrar em nossa igreja, mas não percebe que eles mesmos, através da sua conduta e procedência, estão disseminando o mal em nosso meio, como o ódio, a inveja, a ganância, o desrespeito e causando desconfiança e outros males maiores. Confie em Deus e nos seus santos gloriosos, por recebermos uma missão e em nome deles estamos fazendo o de melhor para a nossa amada igreja, seguindo sempre o exemplo do Santo Irmão Aldo, que foi fiel, amoroso, bondoso e leal, um profeta que nos deixou como legado misericórdia, paciência, o amor ao próximo e jamais agiu com preconceito contra quem quer que fosse. Ó irmãos, o irmão Aldo nunca foi convivente aos erros, mas procurava ajudar, orientar, abraçar e ganhar almas através do seu exemplo, dos seus conselhos, principalmente tratando a todos com respeito e igualdade, sem distinção. Estamos abertos à disposição para sanar suas dúvidas quanto ao trabalho da Igreja Apostólica e do Instituto Apostólico. Agende uma reunião conosco aqui na sede e teremos o prazer de lhe apresentar em detalhes a obra da nossa Santa Igreja Apostólica. Temos convicção de que suas dúvidas serão revertidas em certeza de que estamos no caminho certo. Então, está aí esse esclarecimento do nosso conselho. Irmãos, mas no final aqui está dizendo que o Santo Primaz, irmãos, o que ele fez por nós. Então, se a igreja ama esse profeta, leve seu pensamento lá atrás, quando conversava com ele, quando pedia suas bênçãos, quando via suas atitudes, e não volte atrás. Não desobedeçam a doutrina e a disciplina,
porque isso entristece muito o nosso santo irmão Aldo. Ele fica muito triste e ele pode retirar a paz, porque desobedeceu, perde a comunhão com ele, com todos os santos, e a pessoa que poderia ter tudo em sua vida acaba ficando desprovido da graça de Deus, à mercê dos perigos que existem nesse mundo. Mas, irmãos, creiam, confiem, fiquem nesse santo caminho, fiquem nessa santa igreja. Não existe outro lugar, irmãos, que possa dar a nós essa paz que nós sentimos em nossa alma. Não existe outro lugar, não que eu estou desfazendo, menosprezando outro trabalho religioso, não é nosso feitio. Não fazemos isso. Mas, irmãos, esta igreja é do reino dos céus. Esta igreja é de Deus. Esta igreja está aqui por um período de tempo. Mas, irmãos, grande será a nossa vitória se continuarmos firmes até o fim, nesse santo caminho. E veja bem, sem desistir no meio do caminho. Cada dia da sua vida, suba o degrau da santidade, até se tornar santos. Às vezes, irmãos, falando pertinho das portas dos céus, a Santa Avó Rosa está com braços abertos esperando. Vamos, irmãos, chegar até lá, vamos lutar. Pode ser difícil, mas não é impossível. Ame essa igreja, ame a sua própria vida, ame a sua alma e faça a sua parte. Agora, irmãos, eu convido a igreja que se coloque em pé. Nós vamos cantar o hino número 176, Reunidos em Oração. A igreja pode fazer as suas orações. Amém. Agora nós vamos cantar todos juntos no hino número 116, Nossa Gratidão. Adoramos a Deus, nosso Pai, ao Divino Consolador. Adoramos a Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Consolador, a todo poder celeste, nossa gratidão e amor. Irmãos, eu agradeço
todos os irmãos mais uma vez. Agradeço também aqueles que porventura nos visitam. Agradeço também todos aqueles que estão participando desta reunião via internet. Que aí onde estão, independente da distância, independente do lugar, se estiver crendo na Santa Rosa, crendo no Santo Primaz, ao seu lado estará sempre um anjo, um santo, ouvindo as suas orações e lhes fazendo sempre um grande vencedor. Agora, irmãos, vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, nós agradecemos muito ao Senhor, agradecemos a Jesus, agradecemos nossa Mãe Maria Santíssima, nossa Santa Vó Rosa, nosso Santo Primaz, de ter passado aqui um tempo, algumas horas, com o nosso coração cheio de alegria, porque sabemos que estamos num ambiente tão lindo, tão belo, repleto de santos e anjos, e até mesmo, quem sabe, o Senhor, Santo Primaz. Mas agora chegamos ao final desta reunião. Tenho certeza que o Senhor nos atendeu, nos ouviu, nos ajudou para que pudéssemos chegar em paz. Santo Primaz, abençoe sua igreja, abençoa todo o seu povo, abençoa nossos irmãos daqui da sede, abençoa então todos os pastores, meus colegas, abençoa os diáconos, diaconisas, os regentes, os músicos, abençoa as criancinhas, a mocidade, enfim, toda a sua igreja. Abençoa, Santo Primaz, este país, não somente o país que nós vivemos, mas todos os países. Abençoa seus dirigentes, para que quando a nossa palavra chegar, possa ser bem recebida e muitas almas podem ser salvas. Santo Primaz, abençoa também o conselho deliberativo da nossa igreja, lhes dando a sabedoria necessária para então levar esta igreja junto com todos nós, porque um depende do outro e todos nós dependemos do Senhor Deus, do Senhor Jesus, da Senhora Mãe Maria Santíssima, do Senhor Santo Primaz. Santo Primaz, agora está aqui alguns nomes de pessoas que estão, às vezes, com tanta doença, com tantos problemas, com tantas lutas, mas só o Senhor sabe, Santo Primaz. Peço que o Senhor visite nesse momento. Às vezes pessoas acamadas, doentes lá em seu lar, às vezes sofrendo tanto, mas Santo Primaz, vá com eles, faça com que essas dores, esses problemas, essas lutas sejam desfeitos, destruídos para bem longe e eles tenham paz. E se a hora estiver chegada dessas criaturas, Santo Primaz, dê a eles descanso merecido e leve para a tua glória. Agora, Santo Primaz, despeça os seus filhos em paz, leve-os em paz para os seus lares, dê a eles um bom regresso, uma boa noite, livre todo o perigo, livre todo o mal, dando também a eles amanhã um bom dia de trabalho e de estudos. Amados irmãos, recebam a bênção preciosa de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e a bênção preciosa do Senhor, Santo Profeta, nosso Santo Irmão Aldo. Amém.